Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, a Manuele Madeira. No boletim de hoje vamos falar sobre o novo Basquete Brasil, tênis e o UFC 146 que acontece amanhã. No Bola na Rede vamos falar sobre os jogos de ontem da Libertadores e do Piauiense. E temos novidades no Caiçara e no River. E claro, você fica sabendo dos jogos de hoje, do final de semana. Continue sintonizado que a Universitária Esportiva está no ar. Vem aí, o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, de 26 a 30 de junho, no Complexo Cultural da Praça Pedro II. Música, teatro, dança, literatura, poesia, cartoons, caricatura e charges do mundo todo, no coração de Teresina. Salão de Humor do Piauí, venha se encher de cultura e se divertir, de 26 a 30 de junho, na Praça Pedro II. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E na Copa Nordeste de Seleções Cadetes de Handebol, ontem o time masculino do Piauí venceu Pernambuco por 20-21. Com a vitória, a seleção masculina é o terceiro colocado. Hoje o time está enfrentando a Paraíba em sua última partida. A seleção da Paraíba é o quinto colocado. Já a seleção feminina do Piauí foi derrotada mais uma vez. O time perdeu para o Pernambuco por 24-14. Com a derrota, o time piauiense é o quinto e penúltimo colocado. No último jogo que acontece hoje, o Piauí jogou com o Ceará, primeiro colocado e um dos times que disputa a final. E após abrir a série melhor de 5 das semifinais do NBB com vitória, o Flamengo cedeu a virada para o São José em 2 partidas no interior paulista e precisa vencer a equipe joseense às 21h15 de hoje, no Tijuca Tênis Clube, para forçar a partida desempate em São José dos Campos. No primeiro confronto no Tijuca, o Flamengo conseguiu a vitória por maior diferença de pontos da série até agora. Com 84-78, a equipe carioca foi a São José dos Campos em busca de ao menos um resultado favorável em 2 partidas, visando decidir a série na segunda partida no Rio. Nas 2 partidas no Vale do Paraíba, porém foram 2 derrotas, por 107-90 e 100-91, que frustraram o grupo flamenguista, que não decidirá as vagas na decisão em seus domínios. Mesmo assim, o elenco segue confiante na ida à grande final e sabe da importância da 4ª partida da série hoje. Caso o Flamengo vença a partida, o 5º jogo da série semifinal será disputado às 18 horas de domingo em São José dos Campos. E na outra partida, o Brasília recebe o Pinheiros às 19h15 também de hoje para confirmar sua 4ª final seguida na competição, já que teve presente nas 3 finais das primeiras edições do NBB. Com 2-1 favoráveis na série melhor de 5 na semifinal, a equipe brasiliense entra no ginásio Nilson Nelson, na capital federal, sabendo que uma vitória garante na decisão nacional. Após vencer a primeira partida por 90-77, o Brasília sofreu empate na série após perder por 81-65 em São Paulo. Uma vitória por 76-74 fora de casa devolveu a vantagem na melhor de 5 à equipe brasiliense. Caso vença a partida em seus domínios, o atual bicampeão dispensa a necessidade de uma 5ª partida na série, ganhando tempo para preparar-se para a grande final disputada em partida única, ainda sem data definida. Exibido na noite do último domingo, o quadro Academia das Paniquetes, no Pânico da Bandeirantes, recorreu a provas do Strongman para submeter seu elenco de musas a provas conhecidas da modalidade, com pneus gigantes, veículos, entre outras coisas. No entanto, a mistura dessa prática com garotas em trajes minúsculos incomodou a comunidade ligada aos esportes de força. Presidente da Aliança Nacional da Força, entidade oficial que atua no auxílio do Strongman no país, Marília Coutinho mobilizou a comunidade brasileira do esporte através da internet em nome de um protesto único contra a imagem retratada da modalidade junto aos modelos do Pânico. No quadro em questão, 5 assistentes de palco usando maiôs decotados precisaram executar algumas provas conhecidas na disputa do esporte dos homens e mulheres mais fortes do mundo.
Entre outros desafios, as garotas tentaram puxar um carro amarradas com cordas, levantar pneus de tratores e carregar um carrinho de mão com peso dentro, percorrendo um trajeto pré-definido. Dirigentes do Strongman Nacional encaminharam uma reclamação formal à Rede Bandeirantes. A emissora prefere não comentar publicamente a insatisfação dos adeptos do esporte. E o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, José Roberto Guimarães, divulgou ontem a equipe que disputará a primeira rodada de jogos do Grand Prix que acontece em Lodz, na Polônia, entre os dias 8 e 10 de junho. No grupo do Brasil, que busca o 9º título na competição, estão além do time anfitrião, Itália e Sérvia. Zé Roberto resolveu dividir as jogadoras em 2 grupos, que mesclam atletas mais jovens com outras experientes. A equipe que vai para a Polônia é formada pelas levantadoras Dani Lins e Fernandinha, as opostas Tandara, Ju Nogueira e Joicinha. As ponteiras Paula Pequeno, Mari e Fernanda Garay. As centrais Adenísia, Jussiele, Andressa e Natasha. E a líbero Camila Bright. Mari, que não jogou pré-olímpico, será avaliada na Polônia. Depois das 3 partidas na Polônia, o Brasil joga em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, contra Alemanha, Itália e Estados Unidos, entre os dias 15 e 17 de junho. A terceira rodada de jogos será contra Cuba, Porto Rico e China, entre 22 e 24 de junho, em Lourdes, na China, país que receberá também a fase final do Grand Prix, porém na cidade de Ningbo. As 5 melhores equipes da primeira fase, mais a anfitriã China, disputarão a etapa final do Grand Prix entre os dias 27 de junho e 1º de julho. As 6 seleções jogarão entre si e o time que somar mais pontos será o campeão. E explicando o passeio da seleção da Argentina sobre a seleção brasileira de rugby por 111-0, a explicação é a seguinte. Por conta dos Jogos de 2016, o Brasil, 34º do ranking, tem investido na prática do rugby de 7, modalidade que estará no programa olímpico. E o sul-americano, que está sendo disputado, é na modalidade de 15. A Argentina, por sua vez, tem uma das seleções mais fortes do mundo e ocupa atualmente o 7º lugar na lista da Federação Internacional de Rugby. Pelo sul-americano da modalidade, que está acontecendo em Santiago, no Chile, a seleção brasileira volta a jogar no sábado contra os uruguaios às 15 horas. Na estreia, o Brasil havia sido derrotado por 19-6 pelo Chile. Os argentinos começaram a competição com uma vitória sobre o Uruguai por 40-5. E a participação do brasileiro Tomás Bellucci no ATP 250 de Nice, na França, se encerrou ontem após a derrota para o francês Gilles Simon, que aplicou 2-0 com parciais de 7-5 e 6-0. No entanto, o número 70 do mundo se mostrou satisfeito com a campanha, na qual acumulou 5 vitórias. A sequência de 5 vitórias no torneio francês deu motivação para o brasileiro iniciar bem o tradicional torneio parisiense de Roland Garros, que começa na próxima semana. Em sua última participação no Grand Slam de Paris, Bellucci parou na 3ª rodada. Seu melhor desempenho foi em 2010, quando alcançou as 8ª de final. Michel Oliveira e Acelino Popó Freitas se enfrentam apenas no dia 2 de junho em um cassino em Punta del Este, no Uruguai, mas o combate verbal entre os 2 lutadores de origens distintas e histórias opostas já está pegando fogo. As declarações revelam a meta de Oliveira de se projetar como atleta, vencendo aquele que já considerou um ídolo no passado. Por outro lado, dão uma noção de quanto Popó, de 36 anos e aposentado há 5, sentiu a própria honra ferida ao ser desafiado pelo jovem adversário de apenas 22 anos. Oliveira é o atual campeão latino do Conselho Mundial de Boxe. Filho de empresários nascido no Brasil, mas morando nos Estados Unidos desde pequeno, ele já admitiu a vontade de conquistar a torcida dos conterrâneos. Já Popó foi tetracampeão mundial e é considerado o principal nome do pugilismo brasileiro nos últimos 20 anos. Antes de receber o desafio, planejava uma luta de despedida para o filho, que nunca o assistiu lutar. E o UFC 146 deste sábado chega cercado de expectativas para os fãs de MMA, principalmente para os brasileiros. O evento começa a ser transmitido desde seu card preliminar a partir das 19h45 pelos canais fechados. Já a luta principal, a disputa de cinturão entre Júnior Cigano e Frank Mir, passará também na TV Globo. Pela primeira vez na história, o UFC conseguiu casar um card principal inteiro com lutadores dos pesos pesados. Depois de conquistar o título no final do ano passado, Júnior dos Santos irá defendê-lo pela primeira vez contra Frank Mir. Será a chance de iniciar uma nova
nova era na categoria e provar seu status de novo ídolo do esporte nacional. E além de defender seu cinturão, Cigano também terá a oportunidade de vingar seu mestre e amigo Rodrigo Minotauro. A lenda do MMA perdeu 2 vezes para Frank Mir, a última no final do ano passado quando teve seu braço quebrado. Depois de conseguir o nocaute mais espetacular do ano com um chute rodado no UFC Rio 2, Edson Barbosa vai enfrentar Jamie Varner. Já o campeão do TUF 14, Diego Brandão, enfrenta Darren Elkins embalado pelos 3 nocautes e uma finalização no reality show. Após vencer Fedor Emelianenko no Strikeforce, mas perder a semifinal do GP dos pesados, finalmente o gigante brasileiro Antônio Pezão estreia no UFC contra o ex-campeão Caim Velasquez. Já Glover Teixeira faz sua primeira luta no evento contra o Kyle Kingsbury, vindo de uma invencibilidade de 5 anos. Para quem vai assistir a luta pela TV aberta por conta do GP de Mônaco de Fórmula 1, a luta de Cigano contra Mir não terá a narração do principal nome da emissora nessa função. O programa será comandado por Sérgio Maurício, expectativa de novos bordões para o UFC. Oh God. Com as muitas mudanças no card principal por conta de lesões, o UFC 146 terá o encontro entre 2 gigantes dos pesos pesados. De um lado, o norte-americano Lavar Johnson, 1,93 m e 115 kg, e do outro, o holandês Stefan Struve, 2,12 m, 116 kg, na luta mais alta do UFC. E com a sua barriga peculiar e um queixo de aço, o gordinho Roy Nelson conquistou o público usando muito de seu carisma. Mas pode ter contra Dave Herman sua última chance de provar que pode seguir no UFC depois de 3 derrotas em 4 lutas. Depois do UFC Rio 2, em janeiro desse ano, essa será a edição com o maior número de lutadores do Brasil, com 5 no total. Uma das principais características dos pesos pesados é o grande número de nocautes, muitos deles impressionantes e avassaladores por conta do peso de suas mãos. Então poderemos ver o card principal mais rápido de todos os tempos no UFC. E vamos agora com Neila do Rego Monteiro para fazer a análise das lutas de amanhã. Neila? Vamos começar fazendo a análise da luta do Antônio Pezão e Caim Velasquez. Antônio Pezão que está fazendo a estreia no UFC. Quem não sabe, Antônio Pezão ele tá no MMA desde 2005, possui um cartel de 16 vitórias e 3 derrotas. O Antônio Pezão é especialista em jiu-jitsu, karatê e judô. No Strikeforce estreou com derrota para o brasileiro nosso conhecido Fabrício Verdun, mas conseguiu vitórias importantes contra Michael Kyle, Fedor Emelianenko e Daniel Cormier, os 3 por takedowns. Faz estreia no UFC 146 contra Caim Velasquez, um nome muito conhecido no UFC. E aí, Neila, as chances dos brasileiros nessa atual má fase, qual é a análise que você, que assiste MMA, que acompanha MMA e estuda há muito tempo, como é que você acha que vai ser essa edição em especial para os brasileiros? Tanto o Antônio Pezão quanto o Júnior Cigano vão ter lutas muito difíceis em que eles vão ter que dar duro para poder conseguir ganhar. O Caim Velasquez, nome muito forte, já foi dono de cinturão do UFC na categoria e tá sempre por cima em todas as lutas. É conhecido por ser forte no ground and pound, como a maioria dos lutadores do peso pesado. Vai a luta, acredito que seja uma luta. Caim Velasquez vai tentar deixar a luta em pé para poder conseguir conquistar a vitória. O Velasquez, que é especialista em wrestling, kickbox e conhece um pouco do jiu-jitsu. E no caso, a disputa do cinturão. O Frank Mir é um especialista nas finalizações e o Júnior Cigano não é tão bem no chão. Como é que vai ser isso aí, Neila? Vamos começar falando do Frank Mir, puxando o histórico do Frank Mir, que é um histórico impressionante. O Mir, que tá no MMA desde 2001, estreou no UFC 34, no comecinho, onde derrotou também o brasileiro Roberto Traven com um Jujigatame, conhecida chave de braço. No UFC ele tem 13 vitórias e 5 derrotas, as únicas 5 derrotas da carreira dele. Foi campeão na categoria peso pesado por 2 vezes. A primeira em 2004 ao derrotar Tim Sylvia, mas na primeira defesa perdeu o cinturão para o Márcio Cruz em 2006. A segunda vez foi em 2008 no UFC 92, quando derrotou pela primeira vez o brasileiro Rodrigo Minotauro por nocaute técnico. Mas logo na primeira defesa também perdeu para Brock Lesnar, que foi dono do cinturão, e perdeu para o Caim Velasquez. Depois disso, o Mir derrotou o Crocop, Roy Nelson e o Minotauro pela segunda vez no UFC Rio, que a gente já assistiu,
onde o Minotauro teve a clavícula... justamente, o húmero deslocado. O Mi, ele é considerado um dos maiores lutadores, um dos lutadores mais completos da categoria peso pesado. Ele é faixa preta em Karatê, Jiu-Jitsu, domina boxe, wrestling e Muay Thai. Pra ter noção, 56% das vitórias foram por submission, com um cartel de 16 vitórias total e 5 derrotas. 10 das vitórias foram por finalizações e 3 por nocautes entre socos e joelhadas. Aí o Cigano, que é ainda considerado novato no UFC, tem 9 lutas no UFC com 9 vitórias, diga-se de passagem. Bom que se diga, né? Mas ele vai ter uma luta muito difícil. A luta com Caim Velasquez foi uma luta difícil, mas a com Frank Mir vai ser pesada. Vamos falar um pouco do Cigano? O Cigano, ele tá no MMA desde 2006 e possui um cartel de 14 vitórias e 1 derrota. A única derrota não foi no UFC, já que ele tem 9 lutas pelo UFC e 9 vitórias. Estreou no UFC em 2008, no UFC 90, onde derrotou Fabrício Verdun. Cigano é um dos nomes fortes do esporte hoje em dia. Desde que estreou no UFC, ele não possui derrota, como a gente falou. E ele já derrotou grandes nomes do UFC, como a gente já viu: Mikko Crocop, Roy Nelson e Caim Velasquez. A luta com Caim foi sua 9ª luta quando conquistou o cinturão no ano passado. Cigano é especialista em boxe, tanto que 85% das vitórias foi por strike. Das 9 lutas, 6 foram por nocaute técnico. Além do boxe, ele domina o jiu-jitsu e o wrestling. Então, a luta, eu espero que seja uma luta... O Cigano vai tentar essa luta em pé. Os dois têm muita força. É típico da categoria peso pesado. Lutadores, a capacidade de nocaute é muito grande, mas o Frank Mir no chão, o Cigano vai ter que evitar muito bem o chão. Pelo histórico do Frank Mir contra os brasileiros, na pesagem de ontem, na coletiva de ontem, o Cigano já disse que não vai ser nenhuma revanche por conta do seu mentor, o Minotauro. Mas na hora que tá lá no octógono, a gente vai ver que vai se misturar muitas coisas aí. Mas a prévia da luta que já vem com muitas faíscas de um atacando o outro, então a luta promete. Acho que uma das lutas mais difíceis que o Cigano já teve no UFC vai ser essa. Complicado para manter o cinturão, mas vamos torcer para que esse cinturão continue com o nosso brasileiro. Universidade Esportiva volta já. Teresina vai ferver com o maior festival de música piauiense, Teresina Rock, de 26 a 30 de junho no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, na programação do Salão de Humor. 5 dias de show e 24 bandas, mostrando a diversidade da nossa música e as atrações nacionais. Maldita e Kiko Loureiro. Participe desta festa, onde a música é uma verdadeira obra de arte. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Bola na rede. E o time do Caiçara já tem um novo técnico. Rosan Souza chegou ontem a Campo Maior e já comandou o treino. O treinador veio do Serra Futebol Clube, time do Espírito Santo, de onde pediu demissão. O motivo do pedido de demissão teria sido por uma discussão com o preparador físico. Rosan Souza diz que está ciente da situação do time e que aceitou o desafio de levar o Caiçara à ponta da tabela. O Leão da Terra dos Carnaubais ainda não venceu nenhuma partida e tem apenas 3 pontos, contando 3 empates e 6 derrotas. O próximo jogo do Caiçara é contra o Flamengo no sábado, amanhã, dia 26, no Lindolfo Monteiro, às 16 horas. E notícia que acabou de chegar aqui: o técnico Marcão não é mais o comandante do River. Né? Ontem o jogo entre Comercial e River em Campo Maior fechou a 9ª rodada da competição. Os dois times que buscavam a vitória para embaralhar ainda mais o campeonato piauiense
mas o time do Galo não foi muito feliz. O Bode venceu o River por 2-1 com gols de Zé Rodrigues, que continua na artilharia com 9 gols, e Jefferson Pipoca. Netinho descontou para o River aos 34 do segundo tempo. Com a vitória, o Comercial é o líder da competição com 18 pontos. O 4 de julho é o segundo colocado com 17 pontos, seguido do Parnaíba também com 17. O Flamengo vem em quarto com 15 pontos e em seguida o River com 12, Piauí com 9, Picos com 7 e Caiçara, último colocado, com 3 pontos. A notícia chegou a gente conversou com o técnico Marcão, ele confirmou, deve já estar voltando para o Rio de Janeiro hoje ou amanhã e ainda não tem nenhum nome que possa assumir o controle do time. Lamentável. E após um veto de Joel Santana há 2 semanas, o Flamengo finalmente acertou a disputa do amistoso no estádio Albertão para a próxima quinta-feira. Por cerca de 1 milhão, o time rubro-negro fechou uma parceria com a Federação de Futebol do Piauí e vai participar de um jogo contra a seleção do campeonato estadual local. O acordo vinha sendo costurado há algumas semanas e só não foi fechado anteriormente por conta da baixa oferta e das reclamações da comissão técnica, que não gostaria de ter uma viagem tão desgastante na véspera da estreia do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem entrar em maiores detalhes, o vice de finanças do Flamengo, Michel Levy, confirmou o acerto e disse que o anúncio oficial da partida amistosa deve ocorrer ainda nessa semana. A definição do grupo que irá viajar só ocorrerá nos próximos dias, juntamente com o anúncio oficial do amistoso. A expectativa é que, pelo alto valor pago, estrelas do porte de Ronaldinho, Wagner Love e Ibson estejam presentes ao jogo. E o goleiro Dida está de volta ao futebol. Dida deve ser apresentado hoje na Portuguesa, onde defende a equipe no Campeonato Brasileiro. A informação veio do atual diretor de futebol do clube, Candinho. Apesar da formalidade, os dois já são velhos conhecidos. E o Grêmio não teve dificuldades para carimbar a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. A equipe de Vanderlei Luxemburgo contou com o apoio da sua torcida e venceu o Bahia por 2-0 com gol de Miralles e Marcelo Moreno, um em cada tempo. A 8ª vitória gremista em 8 jogos na Copa do Brasil começou com um gol do argentino Miralles no começo do jogo. O primeiro tempo foi de um Grêmio dominador que controlou a partida e só não fez diferença maior por conta das ótimas defesas de Marcelo Lomba. Na etapa final, o time gaúcho seguiu em cima e matou o jogo ao fazer 2-0 com Moreno. O Bahia ainda teve Helder e Fael expulsos nos minutos finais. Agora o Grêmio enfrenta o Palmeiras nas semifinais. Será um encontro curioso. As duas equipes protagonizaram grandes decisões nos anos 90, ambas com o Filipão e Luxemburgo no comando, só que em lados opostos. Dessa vez, Luxa comanda o Grêmio, enquanto o técnico gaúcho defende o time paulista. E falando em Grêmio, o time oficializou ontem a contratação do lateral esquerdo Fábio Aurélio do Liverpool. O jogador assina com o time gaúcho até dezembro de 2013 e depende da abertura da janela de transferências internacionais para poder atuar. Fábio Aurélio Rodrigues tem 32 anos, foi formado pelo São Paulo e saiu do Brasil em 2000, negociado com o Valência da Espanha. Lá passou 6 anos e depois se transferiu para o Liverpool, onde atuou desde então. E o Santos sofreu com a marcação do Vélez, fez 1-0 já na parte final do jogo com Allan Kardec e conquistou a vaga nas semifinais da Libertadores na disputa por pênaltis. Com 100% de aproveitamento nas cobranças, o time paulista superou os argentinos, que erraram 2, para manter vivo o sonho do Tetra. Com a classificação, o tricampeão da Libertadores enfrenta um velho conhecido, apesar de inédito rival na competição. Como manda o regulamento do torneio sul-americano, os times do mesmo país devem se encontrar nas semifinais e o próximo adversário será o Corinthians, que superou o Vasco. E vamos aos jogos do final de semana. Pelas semifinais do torneio do Diceu 1 Sub-18, no sábado, São Paulo enfrenta o Alvorada de Timon às 15h30. Já o Galo da Madrugada joga contra o Galácticos às 16h30. Os jogos acontecem no campo do Almeidão, no Diceu 1. E na Copa Zona Leste Sub-15, no sábado, o craque do Planalto Uruguai encara o Pissarreira 1 às 15h30 no campo do Estevão, da Pissarreira 2. Já o Meio Norte joga com o Anita Ferraz às 16 horas no campo da Pedra Mole. No domingo, às 9 horas, o Agripino Dias enfrenta o Galo da Madrugada no campo do Taquari. No mesmo horário, São Paulo enfrenta o Barreirinha. Já às 10 horas, o Planalto Ininga joga com o Samaritano no campo do Lobatão.
E pelo Campeonato Piauiense, no sábado, o Flamengo recebe o Caiçara às 16 horas no Lindolfo Monteiro. Já às 20 horas em Piripiri, o 4 de julho encara o Piauí na Arena Itacoatiara. Pela Série B, o Guarani recebe o Boa às 21 horas. No mesmo horário, o ABC encara o Joinville. No sábado, o Guaratinguetá joga com o Ceará às 16h20. Ainda às 16h20, temos América Mineiro e CRB e Bragantino e Criciúma. Já às 21 horas, o Asa recebe o Barueri. No Brasileirão Série A, no sábado, o Flamengo enfrenta o Internacional às 18h30. No mesmo horário, ainda temos Português e Vasco e Atlético Goianiense e Ponte Preta. Fechando os jogos de sábado, o Náutico recebe o Cruzeiro às 21 horas. Já no domingo, às 16 horas, temos Santos e Sport, São Paulo e Bahia. Ainda temos às 16 horas Atlético Mineiro e Corinthians, Coritiba e Botafogo. E para fechar a rodada, o Fluminense encara o Figueirense e o Grêmio recebe o Palmeiras. Os dois jogos acontecem às 18h30. No Campeonato Argentino hoje, o San Martín joga com o Olimpo às 19h10. No sábado, o Lanús recebe o All Boys às 16h10. O Argentino Júnior encara o Banfield às 18h15. Já Belgrano e Racing se enfrentam às 20h20. Domingo tem mais clausura. O Atlético Rafaela recebe o Tigres às 15 horas. Já São Lourenço e New Old Boys se enfrentam às 15h15. Independiente e União jogam às 17h10. Fechando a rodada, Boca Juniors recebe o Godoy Cruz às 19h15. E hoje temos decisão da Copa do Rei. Atlético Bilbao e Barcelona se enfrentam para ver quem fica com o título. Atlético Bilbao e Barcelona jogam às 17 horas. E amanhã também é dia de amistoso. O Brasil enfrenta a Dinamarca às 15h30. E quem quiser mandar suas sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pra gente no telefone 3237-1619, repetindo, 3237-1619. O contato com o programa Universitário Esportiva também pode ser feito através do nosso e-mail. Anotem, universitarioesportiva@hotmail.com. universitarioesportiva@hotmail.com. Infelizmente, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim, mas hoje é sexta-feira, graças a Deus, e o programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro. O programa é realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza, redação de Anne Beatriz Lima e produção de Naira Macedo. Sexta-feira, o Universitário Esportivo está de volta na segunda. Aproveitem o final de semana, pratiquem algum esporte e não esqueçam, segunda-feira sintonizem na FM Universitária 96,7 às 11h30. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.